Amém. Pastora Mara? Pastora Mara vai trazer uma palavra para nós hoje. Mãe de 4 filhos, com certeza tem muito para abençoar em nossas vidas. Uma mulher ousada, cheia de fé. Que o Senhor abençoe. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor abençoe agora esse tempo de palavra, que essa palavra venha de encontro com os nossos corações, ó Pai, e que o Senhor abençoe a vida da Mara, que cada palavra dela, ó Pai, seja guiada pelo seu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Sério esse microfone. A paz do Senhor. Que bom ver todos vocês aqui. Faz tempo que eu não venho aqui. E é uma alegria que nós podemos nos encontrar novamente. Também quero saudar aos internautas, as pessoas que estão nos assistindo, que estão aí esperando também uma palavra, esperando, fazendo o seu culto em casa, não é verdade? E para isso eu quero me apresentar um pouquinho, porque as pessoas, a gente tem a impressão que todos nos conhecem, mas não é assim. Então, eu sou a Mara, esposa do pastor Wagner. Eu gosto que me chame de Mara, não gosto que me chame de pastora. E porque eu sou mãe de 4 filhos, né? Eu sou a esposa do pastor Wagner, eu sou a mãe de 4 filhos, eu tenho uma que foi gerada no ventre, tenho os gêmeos e a Júlia, que são do coração, que são, eu falo para eles que a Juliana eu gerei por 9 meses, mas eles foram mais de 5 anos cada um. E sempre nessa espera de tê-los, né? Então, eu sou a Mara, eu quero trazer uma palavra para você nesse dia que não é só para as mães, né? Não é só para as mulheres, mas a gente entender um pouco o que é ser, né, multiplicar, o que é gerar, né? E eu sei que hoje é uma data que todas as mulheres comemoram, todas vieram até mais arrumadas, né, gente? Hoje todo mundo levantou, até passou batom, né? Para pôr a máscara. Mas a gente tem essa impressão dessa data, que é uma data, na verdade, comercial. Então, eu quero desmistificar 2 coisas para vocês, né? Primeira coisa, que é uma data comercial, mas nós devemos comemorar, porque nós temos um Deus festivo. Um Deus que gosta de festa, que gosta de comemoração, de celebração. É uma celebração que nós devemos fazer. A segunda coisa que não é que toda mãe é boa. Eu tenho certeza que muitos de vocês devem ter sido, não ter sido, ter uma mãe tão boa como são representadas esse dia hoje, né? Não é verdade? Essa ilusão que 100% das mães são boas. Não são, isso não é verdade. Isso não é verdade. Ainda bem que a maioria são mulheres que cuidaram dos seus filhos, que geraram, mas tem algumas que não foram assim. Eu trabalho nessa questão de missão com a área da prostituição, de crianças, e eu ouço e vejo muitas coisas. Então eu sei da minha vida, ouvindo pessoas que não é bem assim. Mas eu creio também numa geração que tem mudado isso. Deus tem alertado, acordado para uma nova fase, para uma nova realidade espiritual. Então, para começar a falar um pouquinho do nosso dia de hoje, da palavra, eu quero ir lá para Gênesis. Em Gênesis, quando o Deus criou toda a terra, fez tudo lindo, maravilhoso, viu que tudo era bom, muito bom, Ele também criou o homem e a mulher e disse o quê? Multiplicai-vos, sejam fecundos, dominem a terra. Até aí estava um paraíso, né? E muitas vezes nós mulheres, as mais novas, ou aquelas que estão casando, vão casar, elas creem, elas acreditam que o crescer e multiplicar-vos ainda está no paraíso. Que ainda é um conto de fadas, é tudo tão bom. Vou dizer para vocês que também não é. Tem muitas realidades que acontecem. As coisas acontecem. Coisas que não são muito agradáveis para a mulher, para a pessoa que está gerando. E até
como gerar, como chegar a uma gestação, a uma gravidez, a uma adoção, a gerar um filho espiritual. Eu não quero me prender aqui, queridos, a gerar uma criança, mas a gerar vidas. Então, os homens, não fiquem pensando só no almoço de hoje. Vocês podem prestar atenção também, tá bom? E eu também esqueci de uma coisa. Minhas filhas, hoje a Júlia está aqui, que eu falei que hoje o presente era um abraço. Ela falou, mãe, eu sou seu presente. Falei, é verdade. Então, ela está aqui, a Júlia. E a Juliana e os meninos ficaram em casa. E eles falaram assim, a Juliana falou, não, mãe, pode deixar que eu vou assistir pela internet. Eu falei, é? Então é o seguinte, no meio da pregação eu vou falar o nome de um doce. E quando eu chegar em casa, eu quero ver qual é o doce que eu falei. Para ter certeza que ela vai assistir tudo. Porque senão, ela vai ligar lá e vai ver só um pedacinho. E vai falar, você falou isso. Porque a gente faz isso com o pai, né? Aí eu falei, e vocês internautas aí, o pessoal da igreja que está assistindo pela internet, também depois vocês me mandam no WhatsApp qual é o doce que eu falei no meio da pregação, viu? Vai ter que ficar sentadinho aí de pijama assistindo tudo. Queridos, quando Deus nos deu a palavra de que éramos para dominar, multiplicarmos, sermos fecundos, essa palavra é uma ordem, é uma declaração de Deus, disse Deus. E quando há uma palavra que disse Deus, é determinado para que isso aconteça. Só que no capítulo 2 de Gênesis diz ali da queda. Diz ali que depois disse Deus que terá as dores e aflições para gerar, nas dores do parto. Então toda aquela ilusão que muitas vezes hoje nós temos numa geração de que é maravilhoso, tudo é flores, tudo, né? Tudo divino. Eu vejo a Giovana, ela posta o bebê dela e eu falo, meu Deus, ela não mostra os cocô que essa criança faz. Sempre está linda. Então, não é aquela cena só do Instagram, não é aquela cena só lá do Facebook. A criança chora, a criança tem cólica, a criança faz cocô, faz xixi. Eu não sei, agora não é mais, mas toda vez que eu preparava a Juliana para tirar uma foto, ela vomitava. Era coisa incrível, não tinha como. Então, acontece tudo isso. Então, quando diz em Gênesis 2 que haverá dores, haverá angústias. Então, a gestação, quando Deus dá uma palavra, quando Deus declara, Deus disse algo, sempre vai haver a dor e a angústia. A minha palavra hoje que diz, né? A angústia diante da impossibilidade. A impossibilidade de alcançar o alvo que Deus declarou para você. Há uma impossibilidade de declarar algo que dá em Gênesis, que é gerar, multiplicar. Há uma impossibilidade. Então, na minha gestação, quando a gente tentou a gravidez da Juliana, foram anos fazendo cirurgias, exames, remédios e tudo mais. Com os meninos, o Senhor deu uma palavra, que é um sonho que haveria, o Senhor entregaria gêmeos para nós. E se você quer saber mais detalhes, tem no livro que vocês podem procurar depois. E pela internet também nós temos livros que você pode procurar depois. Então, nessa palavra, quando Deus disse que traria gêmeos, ou quando traria a Júlia, havia uma palavra, disse Deus, mas havia também que não estava mais na região celestial do paraíso. Há uma religião agora que dá do pecado, que o homem caiu, que foi regenerado pelo sangue de Jesus, mas nós vivemos nesse ambiente de guerra. Então, quando nós falamos de uma gestação, quando nós falamos de gerar uma vida, nós temos que entender esse processo de que não é um conto de fadas. Nós não podemos mais ser humildes, ingênuos de pensar assim. É lindo, gente. Eu trabalho com enxoval de criança, é coisa mais fofa. Bota o perfuminho e fica lindo. Mas não é toda a realidade. Nós, como povo de Deus, nós, como homens e mulheres estabelecidos nessa terra, como homens e mulheres de Deus, fazendo uma diferença numa geração, nós temos que entender o ambiente que nos tem impedido de gerar. Tem nos impedido de gerar algo. E esse algo são vidas. Aquela palavra do Ministério Infantil, de que todas essas histórias não poderiam ser
mudado, serem contadas, se um adulto entendesse a palavra que Deus disse o quê? Crescer e multiplicar-vos. A multiplicação, ela passa por um estado espiritual de guerra. Ela mexe na nossa angústia, na nossa, muitas vezes a impotência de fazer algo, ela mexe com o terreno espiritual que nós não entendemos. Eu garanto para você que todos vocês podem lembrar muitas vezes de angústias que vocês passaram, ou para gerar, ou para adotar, ou quando vocês eram filhos, né, que não tiveram uma mãe, assim, que se desempenhou como uma mãe. Você vai lembrar de angústias que você teve, que você passou. Essa angústia, queridos, eu quero dizer para vocês que além de nós estarmos num ambiente espiritual para gerar, nós também estamos num ambiente que Deus nos fez algo muito especial para as mulheres. Que é o quê? Fé. Porque toda angústia, ela gera um ambiente de fé. Toda angústia, todo lugar que você tem vivido uma angústia, que você tem uma palavra que ela tem que se acontecer, que é bíblica, ela vai gerar uma angústia em você. Eu garanto que todos vocês já viveram uma angústia. Às vezes o seu filho passou por um tempo no hospital, ou o seu filho muitas vezes ele não está te obedecendo. Coisa simples. Ou o seu filho, muitas vezes, ou sua filha, ela não quer andar nos caminhos do Senhor, como você tem esse desejo e deve praticar isso. Ou às vezes a sua filha ou seu filho, muitas vezes ele não é ousado, ele mexe com a sua religiosidade, muitas vezes. Mexe com aquelas coisas que você gosta de manter bem acomodada. Ele faz com que o andar dele seja algo que te mova a ter que orar, a ter que se inquietar, a ter que se mover em oração. E eu quero dizer para vocês, mulheres, que Deus, Ele fez você, Ele fez a sua gestação, os seus filhos, serem a ferramenta dEle para você crescer em fé. Porque quando nós temos filhos, nós desenvolvemos uma fé inabalável. Quando nós temos filhos, que é a coisa que nós mais amamos, que nós mais queremos, eu não sei vocês, né? Mas os meus filhos é algo que, para mim, né? Não tem aquele ditado, aquela fala que mexa comigo, mas não mexa com meus filhos? Ela é real. Mas nós também temos que ter consciência que os nossos filhos têm defeitos. Nossos filhos, eles não são inocentes, eles são malandros. Os nossos filhos têm as dificuldades deles. E dentro desse quadro todo da maternidade, essa realidade espiritual, Deus fez com que nós temos uma ferramenta para nos capacitar. É um instrumento de treinamento. A gravidez, a tua gestação, a criação dos teus filhos é um instrumento que Deus treina a sua fé. Treina você para ser uma mulher ousada em fé. Treina você para você buscar a presença do Senhor. Lá no texto de Ana, 1 Samuel, tem aí? Porque até eu abrir, eu enxergar aqui, gente. Eu enxergar tudo isso aqui. 1 Samuel, vamos abrir lá. Os de casa já vai acompanhar ali na tela. Olha lá. Aqui, 1 Samuel conta a história de Ana. Ana era a mulher, e agora eu esqueci o nome dele, do achadinho. O Eucana. Gente, quando eu morrer, eu chegar no céu, a primeira coisa eu vou abraçar Jesus, me jogar nos pés dele. A segunda coisa eu quero achar o Eucana. Porque pensa num cara achado. Ele diz para Ana, ele tem a Ana e tem a Penina, de uma esposa, e eles sempre vão. E a Penina tinha 10 filhos, e a Ana não tinha filhos. E aí, quando eles iam todo ano prestar, né, levar suas oferendas, fazer o culto lá, a Ana ia chorando, porque ia toda a família, né, as duas mulheres. E aí eles iam e a Ana voltava chorando, porque ela não tinha filhos. E aquela palavra que a Marli falou lá, Senhor, me dê filhos, senão eu morrerei.
E ele chega então para Ana, essa é a parte que eu falo que ele é muito achado. Ele fala assim, não sou eu melhor do que 10 filhos? Gente, falar isso para uma mãe. Ele sobreviveu, né? Eu vou chegar lá, eu quero perguntar isso para ele. Então, nessa história, a Ana, então, ela chora, e não diz lá assim, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Uma mãe que não chora pela salvação e pelas coisas que os seus filhos têm passado, ela entra naquela proporção de não ser uma boa mãe. Não é só pela atitude que ela tem com você, mas porque ela não entende o ambiente espiritual que ela vive. Nós temos que entender esse ambiente espiritual. Nós temos que entender esse ambiente que o Senhor nos colocou, que Ele nos trouxe a uma realidade, trouxe uma realidade sobre as nossas vidas. Porque nós precisamos gerar, queridos. Nós precisamos gerar pessoas, nós precisamos gerar vidas, nós precisamos encaminhar uma geração perante ao temor do Senhor. E para isso nós precisamos entender essas realidades que eu estou colocando para você. Entender que a maternidade não é um conto de fada, é uma guerra espiritual. Você entender que quando Deus falou para sermos fecundos, ali lhe deu uma ordem, e nessa ordem Deus vai nos capacitar com uma ferramenta que é a fé. Ana, ela teve os filhos, ela teve Samuel, depois ela foi fiel ao Senhor, ela devolveu ao Senhor, ela levou Samuel para ser criado no templo, crescer diante do Senhor. E eu acho que não deve ter sido fácil ela pegar o filho dela e levá-lo e ficar sem ele. Depois ela teve outros filhos, mas filho é filho, né? Então essa realidade espiritual do gerar uma criança, a realidade espiritual de cuidar das crianças, dos adultos também, nós precisamos entender ela. Queridos, eu sei que no meio de tantas coisas que nós vivemos, de tantas facilidades hoje, eu creio que muitas pessoas não estão aqui hoje porque ela tem a facilidade de estar assistindo de pijama em casa. E comendo, de repente, um pudim de leite condensado. Entenderam, né? Quero ver quem vai falar para mim depois no WhatsApp. Essa realidade de que nós somos mulheres. Eu não quero desanimar você falando que você fez tudo errado até agora. Eu quero animar o seu coração dizendo que você tem uma ferramenta que Deus colocou lá no princípio para a sua vida, que é gerar filhos, e essa ferramenta te gera, é um aparelho como um aparelho didático que te gera fé. Quantas noites você vai passar orando pelo seu filho? Quantas noites você vai passar e você não está orando pelo seu filho, você está tendo uma ferramenta de crescimento espiritual. Entenda isso. A sua oração não é só para o seu filho, é uma ferramenta espiritual que Deus colocou para que você seja fortalecido na sua caminhada de fé. Nós precisamos ser nesse tempo, queridos, ousados em fé. Nós precisamos nesse tempo entender o ambiente que Deus tem nos colocado para lutar. Esses dias morreu esse ator que eu gostava muito. E ele faleceu, houve muita polêmica, porque ele falou, deixou de falar, e lá, aquela coisa toda, né? Não vou falar por causa que nós estamos ao vivo. E aí uma pessoa me mandou, e eu coloquei que triste, né, que ele faleceu. Eu gostava muito dele, não pela situação, como ele vivia ou não. Isso pra mim, né, não era esse o meu problema. E essa pessoa então me disse, mas essa pessoa falou de Deus, blasfemou contra Deus, e lá. Mandou um recado para mim, uma esposa de um pastor. E eu disse, o maior problema não é o que ele falou em público. O maior problema é a realidade familiar dele. Então, para mim, dói muito saber que nós, como evangélicos, nós, como povo que conhecemos a palavra de Deus, e agora você conhece essa realidade espiritual, nós temos deixado muitas crianças deixadas de ser adotadas por famílias cristãs. Porque muitas vezes nós olhamos pelo nosso bolso, nós olhamos pelas condições, pelo nosso conforto, nós olhamos tantas coisas e nós deixamos de cuidar de crianças que estão sendo abandonadas e deixamos uma brecha que não está sendo ocupada.
O maior número de crianças hoje no Brasil, ela tem sido de pessoas que não são crentes sendo adotadas. Não são famílias constituídas, se vocês me entendem o que eu estou dizendo. Não são pessoas, homem e mulher, um casal que tem adotado. Não são. Nós temos deixado um vão, nós temos deixado uma brecha, porque nós não entendemos que essas pessoas muitas vezes podem ser como Esther, pode ser como Moisés, pode ser pessoas que vão revolucionar uma realidade espiritual. Então nós precisamos disso. Nós precisamos olhar para os nossos órfãos. Nós precisamos olhar para aquelas crianças que nós nunca vamos gerar, mas nós vamos amar. Essa semana entraram em contato comigo, numa situação lá no Pará, né, que eu disse para você, no Pará. E eu estou louca para ir lá. Uma pastora que está sozinha lá e ela tem cuidado das crianças que fazem programa, meninas. A igreja está sendo formada de meninas que fazem programa por R$10. E ela me chamou lá. R$10 o programa. E aí sabe o que acontece? Ela é viúva, ela está sozinha e ela paga. Então, quando o pai vai lá buscar a menina para fazer um programa, por causa de comida, ela vai e paga os R$10 para o pai da criança não levar a criança. Nós estamos falando aqui, ó, aqui no Brasil. Queridos, eu sei que para vocês eu posso ser muito drástica. Eu posso ser muito... ofender até a sua comodidade maternal. Que hoje você esperava ganhar flores, abraços e não fazer almoço e lavar louça. Mas eu quero acordar você para uma realidade que tem crianças morrendo. Tem crianças sendo traficadas. Tem crianças sendo vendidas em pedaços. É esse mundo que está aí fora. É assim que está acontecendo. Eu ouço e vejo coisas absurdas que se eu falar aqui... Entende? Então a gente tem que entender que como igreja, você que está aqui sentado ou na sua casa sentada, você precisa acordar. Você precisa entender que a gestação é uma gestação espiritual e que nós somos pais e mães de filhos espirituais. Esses filhos, eles estão crescendo, eles precisam da palavra de Deus, serem alimentados para fluir na presença do Senhor. Nós não vamos mudar a política, nós não vamos mudar o governo, nós não vamos mudar nada sem uma base crescendo, uma geração crescendo diante do Senhor. Uma base crescendo diante de uma família constituída, como o Senhor tem falado. Nós somos tradicionais dessa palavra. Nós somos tradicionais em falar que é papai, mamãe, filhinhos crescendo na presença do Senhor. Nós precisamos entender, queridos. Eu quero que você saia da sua comodidade. Eu quero que você olhe para a sua casa e fale, acho que cabe mais um. Eu acho que você pode olhar para o seu bolso, para a sua cesta básica e falar, mas eu acho que cabe mais um. Eu estou agoniada já para ir para lá. Pensa que o coral, as meninas cantam, as meninas fazem a parte de toda uma igreja com isso. E você está ali presenciando que daqui a pouco o pai dela vem para fazer um programa. Eu já falei de algumas coisas que eu vi na Tailândia. Eu já falei para vocês de algumas coisas que o meu coração dói. Eu passo muito mal depois. Mas eu passo pior ainda de ver uma igreja sentada aqui e achando que o Dia das Mães é só flores. Eu quero que eu tenha uma igreja, queridos. Eu quero ter uma igreja que caminhe comigo, olhando para frente, olhando para as pessoas que necessitam. Eu quero uma igreja que caminhe comigo, olhando em fé, ajoelhada aqui, orando, caminhando, olhando para fora. Eu quero uma igreja, queridos, eu não estou falando da Fonte Church aqui, eu estou falando de reino. Eu quero uma igreja que olhe para mim e não se importe de ter que ir lá no Itatinga lavar roupa das crianças, que não se importe de que vai ser vomitado, que vai gastar o seu dinheiro, sujar o seu carro. Porque gerar uma vida é assim. A Tati falou aqui que lembrando de um exemplo, eu posso lembrar muitos exemplos dos meus filhos. De coisas que me deixaram muito brava. Tem coisas que eles alegram no nosso coração, mas tem coisas que deixam a gente brava. Eu quero animar você, porque eu olho daqui, eu vejo mulheres cheias de fé, treinadas em orar, treinadas em buscar o Senhor,
treinadas em olhar uma criança e falar: eu vou investir nessa criança porque essa criança vai ser uma serva do Senhor. Eu vou olhar para essa criança e vou falar: essa daí. Eu vou me casar, os jovens, nós vamos casar, nós vamos ter filhos, esses nossos filhos vão servir ao Senhor. Nós temos que ter determinações, não é só faculdade, não é só academia, não é só os lazeres que são lícitos, pertence para vocês também. Mas acordem, igreja. Dia das Mães é dia de acordar. Dia das Mães é saber que o crescer e multiplicar vos saiu do paraíso. É um tempo de ter uma angústia nas impossibilidades. Mas o Senhor, Ele nos capacita toda boa obra. Ele nos capacita quando o seu coração queimar com o amor que Ele diz que a missão da mulher é ser mãe. Essa palavra é a sua missão. Não é ser pastora, não é ser missionária, não é ser a profissional que você é. Não é nada disso. É você crer que o Senhor tem chamado você para mudar uma geração com as suas atitudes e com a sua oração. Amém? Amém? Está todo mundo aí? Levanta a mão assim, está todo mundo aí, vai correr. Fecha a porta porque a gente vai orar ainda, ninguém corre. E você que está em casa assistindo essa live, essa gravação, eu quero desafiar você também, de você entender o seu processo. Eu sei que você pode ouvir essa gravação, pode ser em um outro momento. De repente você viu pelo texto e caiu aqui. Tem um propósito para você. É de você ser realmente um gerador de vidas. Seja uma pessoa que gere vida para o reino, amém? Nós vamos orar. E eu espero que você saia daqui muito incomodado nessa noite, dessa manhã. E que você brigue comigo depois no WhatsApp. Só que eu vou dizer para você, eu demoro para responder o WhatsApp, tá? Já tem um monte de gente aqui, vai ficar. Eu respondo, mas demora, tá bom? Eu quero que você saia daqui falando: pô, o pastor estragou meu almoço. Como é que eu vou comer pensando na menina lá, que é R$10 o programa com a menina? A pastora estragou meu almoço, falou que agora eu tenho que fazer alguma coisa para essa igreja. Pô, hoje era dia de ganhar flor. Não, hoje é dia de você falar: acorda! Hoje é dia de falar: acorda! Hoje é dia de falar: vamos embora! Vamos que a Covid está aí, mas a gente tem vida para salvar. Quem me dera, queridos, a gente chegar a um tempo aqui que a nossa igreja está cheia, e eu posso ver que nem a Fátima ali, a gente sempre vê uma criança a mais ali. E vocês podem não acreditar, mas eu posso em qualquer lugar que eu vou, meu marido é prova disso. Eu chego num lugar, pode ter um monte de gente, daqui a pouco vem uma criança perto de mim, e ela começa a conversar. Esses dias foi na piscina, né? A gente estava no clube, daí tinha uma menina, como diz a minha filha, o modelo que eu gosto, mulatinha, com os olhinhos puxadinhos assim. Ela começou a olhar para mim, eu comecei a olhar para ela, ficou aquela, né? Aquela paquera. Daqui a pouco chegou o pai dela, que eu já vi que era o mais velho, loiro. Aí ficou aquele namoro. E aí, foi. Ela, no fim, ela estava no meu colo, conversando. Ela era adotiva. Irmãos, eu posso ir em qualquer lugar. De repente, parece um imã. Só que o meu pessoal fala assim: não vai levar para casa. Mas você precisa ter esse imã. E esse imã a gente consegue na presença do Senhor, falando: Senhor, quebra o meu coração. Derrama, Senhor, um amor pelas vidas. Um amor por essas crianças, queridos. Um dia, se você quiser sair comigo, vamos comigo. Eu creio que você precisa ver muitas coisas. É difícil, mas eu creio que nós somos uma igreja forte e temos toda a capacidade e amor para mudar isso. Amém? Eu gostaria que as mulheres ficassem de pé. Nós não vamos poder impor as mãos, orar, profetizar, mas nós podemos fazer um momento de oração. Eu quero dizer aos homens que vocês são instrumento para essas mulheres de oração, porque vocês muitas vezes irritam muito elas. Então, você pode ajudar ela nessa noite. Você como esposo, marido, eu quero dizer que vocês irritam. E eu tenho certeza que todas elas teve um dia que levantou com vontade de dar na sua cara. Não é, mulheres? Olhem para mim, nem precisa olhar para eles.
Então, nesse momento, queridos, dê esse presente para elas. Estenda a mão, encosta. Se você pode encostar na sua esposa, na sua namorada. Levante as suas mãos aí para ela. Encoste a mão sobre a vida dela. E nós vamos orar. Porque o maior presente que o Senhor pode nos dar é a bênção dEle. E que os seus ouvidos e o seu coração abram nessa manhã. Amém? Pai querido, nós estamos nessa manhã aqui, crendo, Pai, no Teu poder, na Tua unção. Nós declaramos aqui, Senhor, o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Nós declaramos aqui, Senhor, que Tu és Deus. Deus sobre todas as coisas. Deus, Senhor, desde Gênesis, Senhor, até Apocalipse, na Tua palavra há promessas. Deus disse, o Deus disse. E Deus, Senhor, o Senhor disse, Senhor, para sermos, Senhor, fecundos, para multiplicarmos, Senhor. E nessa manhã, Pai, nós queremos ser bíblicos. Nós não queremos ser, Senhor, os crentes da internet nessa manhã, mas nós queremos, fundado na Tua palavra, do Deus disse, que nós multiplicaremos, que nós seremos, Senhor, dominaremos a terra, que nós, Senhor, estaremos, Senhor, cuidando de filhos, que a nossa alma, Senhor, diga como Ana, oh Pai querido, dá-nos filhos, ó Deus, dá-nos filhos, Senhor, dá-nos filhos, Senhor. Pai, eu quero que o Senhor abençoe cada mãe aqui nessa manhã. Espírito Santo de Deus, começa a visitar a vida de cada mãe, cada mulher que está aqui, Senhor. Todas elas, ó Deus, que passaram dificuldades com a sua mãe, que sofreram, que tiveram abusos, ó Deus. Eu quero pedir agora, Senhor, que o Senhor jogue no mar de esquecimento, que o Senhor cure as feridas, ó Deus. Que, Senhor, elas sejam, Senhor, exemplos, que elas sejam, Senhor, transformadoras, ó Deus. Que elas sejam mulheres, instrumento nas Tuas mãos. Pai, mas há um pedido especial nesse dia, Pai. Eu quero pedir para cada mãe que está aqui, que elas cresçam em fé. Como eu ali disse, Senhor, que os discípulos cresciam dia a dia em fé. Que elas cresçam em fé. Que os olhos delas possam ver, Senhor, os Teus milagres acontecendo. Que os olhos delas, Senhor, visualize os filhos, ó Deus, que elas vão gerar. Que os olhos delas, ó Deus, possam ver os netos. Que os olhos delas, ó Deus, possam ver, Senhor, as orações atendidas a cada manhã. Oh Espírito Santo de Deus, dá ousadia. Tira títulos, ó Deus. E põe, Senhor, um amor sobrenatural a cada uma delas. Espírito Santo, começa a tomá-las, ó Deus, de uma forma, em sonhos, em atitudes, em ousadias, em todas as coisas, ó Pai, que elas precisam nessa manhã. Nessa manhã, Senhor, que elas possam, ó Deus, viver o sobrenatural. Que, Pai, a angústia que elas viveram todos esses anos, angústias, ó Deus, na maternidade, angústias, ó Deus, que elas passaram por todo esse tempo, que Senhor, diante da impossibilidade, que a impossibilidade, Senhor, seja removida com a oração, seja transformada com a oração, e que elas tenham maturidade espiritual. Deus, Pai, por favor, Senhor, nos dá uma maturidade espiritual nessa manhã como igreja, como reino, Senhor, para que nós possamos visualizar, Pai, homens e mulheres sendo transformados, ó Deus, gerados em reino, gerados, ó Deus, debaixo da Tua declaração, Pai, declaração bíblica, Pai, de que todas as coisas que o Senhor nos concede, oh Senhor, vá, Senhor, que o tempo de avanço sobre nós, dá um tempo, Senhor, que possamos avançar, um tempo, Senhor, que nós possamos resgatar o perdido, resgatar vidas, resgatar crianças, ó Deus, resgatar, Senhor, homens e mulheres que estão presos, ó Deus, muitas vezes por falta de uma mãe, de um pai gerador. Abra, Madre, nessa manhã, para que Madre espiritual, para que a gente possa gerá-los, ó Deus. Pai, a Tua palavra diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e viúvas. Pai, que nós sejamos realmente sejamos religiosos, ó Pai, cuidando dos órfãos, cuidando dos abandonados, cuidando, ó Deus, daqueles
que precisam ser cuidados, ó Deus. Pai, nós pedimos nessa manhã que cada mulher que está aqui, Senhor, rompa, Deus, sobre a vida delas. Sombra sobre a vida dela o divisor de águas nessa manhã. Que elas entendam que, Pai, gerar é algo espiritual que vem carregado, Pai, de uma autoridade espiritual sobre elas, ó Deus. Rompe isso sobre a vida de cada uma. E que o Teu Espírito fale, console e dê, Senhor, ousadia à vida delas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, eu quero fazer mais uma oração. Eu fiquei muito chocada de uma mãe que, naquela coisa que aconteceu no Rio de Janeiro, apareceu primeiro ela lá dançando com armas e depois chorando na frente das câmeras. Aquilo me doeu muito o coração. Eu quero vocês agora, mulheres cheias de fé e ousadia, vocês vão levantar suas mãos para o céu. E nós vamos orar pelas mães. Nós vamos orar por todas aquelas mulheres que geraram filhos, que abandonaram, que não conseguiram ficar com as crianças, aquelas mulheres que estão levando muitas vezes seus filhos à perdição. Nós vamos orar por essas mulheres agora. Mas eu quero lembrar você que você foi treinada na gestação, na sua vida, para ser uma mulher de fé. Então agora eu quero que você ore comigo. Amém? Nós vamos orar por mulheres agora. Que essa geração de mães seja transformada. Ok? Pai, nós levantamos as nossas mãos, ó Pai, porque nós entendemos que somos mulheres carregadas de unção, de fé, de milagres, ó Pai. Pai, sinais e milagres sobre as nossas vidas. E nós clamamos, ó Pai, pelo bairro do Rio de Janeiro. Nós clamamos por aquelas favelas do Rio de Janeiro nessa manhã. Nós clamamos, ó Pai, por todos os lugares, ó Deus, aonde há uma mãe, que o Senhor, Pai, toque a vida delas e traga, Senhor, salvação. Traga, Senhor, sobre a vida dela conscientização, ó Pai, de que, Senhor, há uma vida preciosa junto com ela. E que elas possam, Senhor, ser transformadas. Que não leve mais os seus filhos, ó Pai, à perdição. Senhor, a lugares que não deveriam ir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos por essa revolução dentro do coração das mães nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Pai, dos quatro cantos da terra, nós pedimos, Senhor, do sopro do Teu vento, para que sejam tocadas em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridas? Amém. Você é uma mulher de sinais e prodígios. Eu vim até com uma camiseta aqui, ela diz assim, mulher de sinais e prodígios. Você é essa mulher de sinais e prodígios. E eu quero animar o seu coração. E que você saia daqui, que caia as vendas dos seus olhos, para que você enxergue tudo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Amém. Que você tenha um dia abençoado. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que você seja, na tua casa, um vaso precioso. E que o almoço seja muito bom, sem muita gente, ok? Qualquer coisa pode vir falar comigo. Mari, eu não gostei do que você falou. A gente vai conversar, tá bom? E eu vou convencer você de que você é uma bênção do Senhor. Amém, queridos? Vão na paz e na graça. Nessa quinta-feira nós temos intercessão às 8 horas da noite. 7h30, né, Beth? 7h30 da noite temos intercessão. Ok? Amém.